Porém, muito antes de Bram Stoker sequer pensar, sonhar em sentar a bunda na cadeira para escrever Drácula, existiram O Vampiro, de John William Polidori. Olá, criaturinhas, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao canal Revinas. Eu sou a Rata, certo? Se é o seu primeiro aqui no canal, muito prazer, seja muito bem-vindo, bem-vinda. E já se inscreve logo por aqui porque tem muita coisa boa vindo. Mas hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre livro de vampiro. E quando a gente fala de vampiro, o primeiro nome que brota na cabeça de todo mundo é Drácula. Porém, muito antes de Bram Stoker sequer pensar, sonhar em sentar a bunda na cadeira para escrever Drácula, existiram O Vampiro, de John William Polidori, publicado em 1819, tá? E Carmilla, de J. Sheridan Le Fanu. Sim, eu tô olhando pra baixo pra não errar, porque eu já errei esse nome 3 vezes, essa é a terceira vez que eu tô tentando falar o nome desse homem, pelo amor de Deus. Que foi publicado em 1872, tá certo? O Vampiro de Polidori, que por trivia aí foi basicamente escrito na mesma noite que Frankenstein de Mary Shelley, tá certo? Essa história surgiu no mesmo desafio de contos de terror, de contos de fantasma, em que Mary Shelley teve a ideia para escrever Frankenstein, tá? Mas sim, O Vampiro é considerado pela grande maioria esmagadora dos estudiosos de literatura como o livro original, o primeiro livro de ficção fantástica de vampiro, em que o foco são os vampiros, então, e é o primeiro livro, o primogênito, o genitor do gênero do vampiro romântico que a gente tem hoje em dia, que a gente ama, ou seja, é graças ao vampiro que hoje em dia a gente tem Anne Rice, que a gente tem Richard Mead, que a gente tem Stephenie Meyer, todo esse pessoal daí veio lá de Polidori, sabe? Porém, apesar de ser um livro tão importante pro gênero, ele não é o foco do vídeo de hoje, porque eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas estou louca pra ler, tá, essa história. O foco do vídeo de hoje é Carmilla, de Le Fanu, que é um dos livros mais importantes de vampiros, tá, do que construiu o que é o vampirismo hoje em dia. J. Sheridan Le Fanu, apesar do nome, não se enganem, ele não é francês, ele é um irlandês. Assim como Bram Stoker, ou seja, os dois são conterrâneos. E Le Fanu foi um autor muito famoso de histórias de fantasmas, tá? Ghost Stories, que eram como eram conhecidas histórias de terror góticas da época. No século XIX, ele teve várias histórias publicadas, ele vendeu muito na época. E apesar de escrever outros gêneros, a fama dele era por suas histórias de fantasma. Mas hoje em dia, sua história mais famosa, mais conhecida é Carmilla, que é sua única história de vampiro. E Carmilla não é exatamente um livro, é uma história curta, que é maior que um conto, tem um tamanho maior que um conto normal, mas é menor do que uma novela. É uma história assim que tem um tamanho meio perdido aí nesse limbo, tá certo? A edição que eu li do Kindle, que foi em inglês porque era o que estava disponível no Kindle Unlimited, tá? Tem 83 páginas, ou seja, é uma leitura super rápida. A estimativa de tempo de leitura do Kindle que é 1h30 de leitura. E a dramatização pro Audible, que eu também escutei, tá? Que é a versão que tem algumas modificações pra incrementar mais diálogos e tal. E que tem David Tennant no elenco, que foi um dos motivos que me chamou a atenção, tipo, opa, vou ouvir essa versão aqui porque tem meu doutor, né? A dramatização do Audible tem 2 horas e 22 minutos de duração, tá certo? Ou seja, é uma história bem curta que você consegue ler num dia sem problema nenhum. Carmilla é uma história assim que é super importante para a construção do vampirismo de hoje em dia, apesar de a gente não conhecer muito, não falar muito dela hoje em dia. E muitos estudiosos, inclusive, acreditam que Carmilla foi a inspiração original, ou uma das principais inspirações para Bram Stoker escrever Drácula, porque tem muitas semelhanças entre os dois livros, apesar de Carmilla ser bem mais curto do que Drácula, porque, né, calhamaço, eu não estou com minha edição de Drácula aqui na mesa, ela está na minha bolsa, mas vocês sabem o calhamaço que Drácula é, porque eles têm elementos muito similares. Carmilla também tem a jovem pura inocente que acaba caindo nas mãos do vampiro, que no caso é Laura, nossa protagonista da história, que é quem narra a história em Carmilla, que seria o equivalente basicamente a Lucy em Drácula. A gente tem um médico que lida com o sobrenatural nas duas histórias, que seria o equivalente a Van Helsing em Drácula. Esqueci agora o nome do médico em Carmilla, que é o personagem de David Tennant, inclusive, na adaptação pro Audible. Mas o médico é um personagem recorrente das histórias de Le Fanu, tá certo? É um personagem que aparece em várias outras histórias como narrador. Mas as principais semelhanças, realmente, entre Carmilla e Drácula são as regras do vampirismo. E muita gente atribui as regras do vampirismo, como a gente conhece ele hoje em dia, a Bram Stoker, sendo criação de Bram Stoker, mas
Muitas ele pegou, literalmente ele copiou de Carmilla, de Le Fanu. E a principal delas é o fato do vampiro precisar dormir na terra do seu túmulo, que é uma das coisas mais comentadas em Drácula, do fato de Drácula, quando se muda pra Londres, levar caixas e mais caixas de terra junto com ele, porque ele precisa dormir na terra do seu túmulo. E em Carmilla a gente tem essa mesma coisa. Também o fato de conseguir escalar as paredes como se fosse um largato, é uma coisa que também tem Carmilla, que Bram Stoker pegou e botou em Drácula. Então são detalhes assim relativamente pequenos que são parecidos demais pra ser coincidência os dois terem pensado na mesma coisa basicamente na mesma época, já que são 20 anos de diferença entre o lançamento de Carmilla e o lançamento de Drácula, sabe? Então, mas fica aí pra vocês especularem se Drácula é a versão masculina de Carmilla ou não. Carmilla é uma história que é contada em primeira pessoa, tá? Narrada em primeira pessoa por Laura, que é a nossa personagem principal, nossa narradora. Que quando a história se passa, é uma jovem de 18, 19 anos, tá? Mas quando ela escreve a história, já se passaram 8 anos desde que tudo aconteceu. E Laura é uma jovem que é muito solitária e inocente por causa disso, porque ela foi criada só pelo pai viúvo, já que a mãe morreu quando ela era muito nova, tanto que ela não tem lembranças da mãe. E por 2 governantas, tá certo? Mas até que um dia, uma noite na verdade, ela, o pai e as 2 governantes presenciam um acidente de carruagem, no qual uma jovem fica ferida, e a mãe da jovem acaba deixando essa jovem aos cuidados do pai de Laura, para que ele cuide dela enquanto ela se recupera, porque a mãe está numa viagem que não pode parar, não pode esperar para a filha se recuperar, porque é uma viagem de vida ou morte e ela só vai voltar daqui a 3 meses. Mas o pai de Laura, sendo um cavalheiro inglês que resolve dar abrigo a essa moça, mesmo sem saber nada sobre ela, sabendo só que ela é de origem nobre pelas finos trajes da mãe dela e pela carruagem que é imponente. Então ele abriga essa jovem e cuida dela enquanto nesses 3 meses, né? E Laura passa a criar uma amizade com ela, já que Laura é muito sozinha e tal. E essa jovem é Carmilla, que nunca revela seu sobrenome, nunca revela de onde ela é, quem a mãe dela é, nada sobre si mesma. E ela é extremamente misteriosa, possui hábitos estranhos, como por exemplo, dormir até tarde, até muito tarde, só acordar no final da tarde pra interagir com as pessoas, não fazer as refeições junto com seus anfitriões e sempre dormir com portas trancadas pra ninguém perturbá-la. Ou seja, claramente Carmilla é uma vampira, tá certo? Isso assim, tá óbvio, né, pra todo mundo bom entendedor do vampirismo. Só que na história ninguém suspeita que ela é uma vampira, acham só que ela é uma jovem frágil, tal, de saúde frágil, pá, nada demais. E ela e Laura viram muito amigas. Carmilla passa a ter um sentimento muito forte por Laura, pelo menos pelo que a gente pode ver do ponto de vista de Laura. Apesar de Laura gostar muito de Carmilla, ela tem problemas com relação de conforto e são os sentimentos de Carmilla. E assim, se você pegou o subtexto aí do negócio, sim, Carmilla é uma vampira lésbica. Ela se apaixona por Laura e tal, e apesar do texto nunca dizer isso descaradamente na cara dela, que ela é lésbica, que ela só gosta de mulheres, fica tudo bem óbvio pelas ações de Carmilla, porque ela só ataca mulheres, todas as vítimas dela são mulheres, normalmente mulheres jovens, que aparentam ter mais ou menos a mesma faixa etária dela. E é um livro que tem uma tensão sexual, lésbica muito forte, tá certo? Apesar de ser um livro escrito por um macho hétero cis do século XIX, tá certo? Por isso, a homossexualidade de Carmilla é vista como algo negativo, do mesmo jeito que o vampirismo dela. É quase como se o vampirismo dela fosse uma alegoria pra homossexualidade dela, do fato dela só ter vítimas mulheres, dela matar as mulheres, é o jeito como ela corrompe as mulheres, o jeito como a lésbica queria corromper as jovens da sociedade, sabe? É bem uma alegoria pra isso, tipo, ela é vilã, tal, tudo isso, então, tipo, nada do fato dela ser lésbica é posto como positivo na história, porque ainda assim é uma história do século XIX, mas é uma vampira lésbica. Então, né, tipo, pontos por representatividade, talvez. Mas uma coisa que eu gosto muito em Carmilla é que ela não é o que a gente conhece hoje em dia pelo estereotipo da vampira vilã, ou da vampira que é aquela vampira que é a femme fatale, que é a sedutora, que é a corruptora da inocência, assim, que chega seduzindo. Só que Carmilla não. Carmilla, ela é a perfeita jovem nobre do século XIX. Ela é educada, ela tem boas maneiras, ela é delicada, ela é basicamente a perfeita heroína de uma novela romântica do século XIX. Se ela não fosse lésbica e vampira. São os únicos defeitos dela, basicamente, na história. Mas é legal ver esse modo como ela não usa de sedução, nada assim. Ela usa de amizade, ela usa de inocência
pra se aproximar e corromper suas vítimas. Eu gosto muito como isso é construído no livro, apesar de ser um livro tão curto. Porque é uma história muito curta, mas é uma história muito boa, muito bem escrita, tá certo? Eu, inclusive, fiquei com vontade de quero mais. Eu queria muito mais, que fosse um universo muito mais expandido. Apesar de eu ter um problema seríssimo com Drácula, por Drácula ser um livro muito grande. Inclusive, eu estou relendo Drácula agora, estou relembrando meus problemas com ele por causa disso. Que eu acho que tem algumas coisas em Drácula que são desnecessárias, mas vai ficar pro vídeo quando eu for falar de Drácula. Carmila é uma história que sinto que poderia ter sido mais explorada. Porém, infelizmente, esse não era o estilo de Le Fanu, tá certo? Então não foi tão bem explorado assim, não deu pra se crescer tanto personagem. Principalmente pelo fato de que, como tudo é narrado pelo ponto de vista de Laura, a gente não conhece de verdade Carmila, a gente não conhece as motivações dela, a gente não conhece os sentimentos dela verdadeiros, a gente só vê aquilo que ela mostra pra Laura, que ela apresenta pra Laura, tentando convencer Laura a se entregar pra ela, sabe? Então, a gente nunca realmente conhece Carmila de verdade, e eu queria muito conhecer Carmila de verdade nessa história. É um livro que é super importante pra construção do vampirismo hoje em dia. É um livro que eu queria que mais gente que fosse escrever livros de vampiro lesse, porque eu acho que tem coisas muito legais que dá pra trazer, explorar aí de Carmila pra hoje em dia. Inclusive, isso foi feito em 2013, eu acho, 2013, 2014, que foi criada uma websérie de Carmila no YouTube. Vocês podem ainda assistir gratuitamente. Hey. Excuse me, but who the hell are you? Carmilla. I'm your new roommate, sweetheart. Tá em inglês, obviamente. Que teve muito sucesso. Teve 3 temporadas a websérie e um filme. E que trazia Carmila pros dias de hoje, numa universidade e tal, com todo o relacionamento LGBT sendo explícito. Eu lembro na época que a websérie tava saindo ainda, tipo, todo mundo falou muito bem e tal, só que na época eu não cheguei a assistir porque eu não me empolguei. Eu não era muito de YouTube naqueles tempos ainda, tá certo? Minha gente, desculpa. Fui me empolgar com o YouTube depois. Mas a Carmila, a websérie, é uma proposta parecida com os diários de Liz Bennet, tá certo? Que é um formato de vlog, só que com Carmila e Laura como as protagonistas. E eu acho que se vocês quiserem assistir, vale muito a pena. Mas se vocês quiserem ler Carmila, Carmila foi recentemente reeditada em português, em 2018, tá? Mas eu só achei a venda na Amazon, é a edição essa daqui, inclusive eu achei a capa muito bonita. Tá à venda na Amazon, é R$25 a versão física e R$20 a versão do Kindle, tá? Eu procurei em outras livrarias grandes, tipo Saraiva Cultura, mas estava tudo em falta, só tinha em estoque na Amazon. Por isso que eu tô recomendando a Amazon. Você sabe que se eu puder recomendar outra livraria, eu vou recomendar. Mas eu acho que vocês deveriam ler Carmila, porque é uma leitura muito legal, principalmente se vocês gostam de vampiros. Eu recomendo bastante Carmila, tá certo? E é isso, eu finalmente li Carmila depois de anos ouvindo falar sobre o livro. E eu amei Carmila de paixão, tipo, apesar de todas as problemáticas da vampira lésbica da vilã, eu ainda gostei muito da história, tá? Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de eu trazer histórias mais clássicas pra vocês, não só resenhar livros contemporâneos. E se você gostou do vídeo, dá aquele like, compartilha nas suas redes sociais e se inscreve no canal se ainda não é inscrita ou inscrito, porque me ajuda muito aqui, vocês não têm noção. E me deixa saber que vocês estão gostando do conteúdo, tá certo? Eu fico por aqui e vejo vocês amanhã com mais um vídeo de Halloween pra vocês. Tchau!